Estamos iniciando mais um Andrea Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com a enfermeira Elaine Miranda Pinheiro. A Elaine é membro da equipe de HIV/AIDS do Hospital Universitário daqui da cidade do Rio Grande. E a Elaine, ela é campeã de palestras nas CIPATs, as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que ocorrem geralmente nesses meses de outubro e novembro, em várias empresas da cidade. E eu assisti essa palestra e fiquei encantada pelo jeito espontâneo, todo próprio e com muita propriedade que a Elaine fala dessas doenças sexualmente transmissíveis. E a Elaine é a nossa convidada de hoje. Seja super bem-vinda, Elaine, é um prazer te receber aqui no Andrea Miller Entrevista, na TV Mar, obrigada. Eu que agradeço, vai ser um grande prazer bater um papo contigo. É um grande bate-papo, onde a gente vai poder estar esclarecendo para o telespectador o teu trabalho, né? Como é que tu desenvolve o teu trabalho, o que são essas palestras, esse assunto que é um assunto tão importante, né, nos dias de hoje. Então, Elaine, para a gente começar, tu és enfermeira no Hospital Universitário e membro dessa equipe de HIV/AIDS do HU. Como é que começou a tua carreira? Tu és rio-grandina, te formasse aqui? Me conta um pouquinho da tua história até tu chegar no HU. A minha história é bastante simples. Eu sou rio-grandina, sou papareia legítima. Eu fui aluna da Escola Juvenal Miller, do jardim ao segundo grau, né? A gente se confunde, Passei por etapas, porque eu fui a última turma que fez exame de admissão, né? Depois eu estava cursando, que vinha a seguir era o ginasial, e houve essa transformação para fundamental e segundo grau, então eu passei pelo período de transição. Então fui aluna do Juvenal Miller toda a minha formação básica, e fiz vestibular para a universidade, para a faculdade de enfermagem e cursei aqui em Rio Grande, na FURG, a enfermagem. E já quando estava me formando, já comecei a trabalhar no hospital universitário. Então, quando eu me formei, já comecei a desenvolver as atividades de enfermeira dentro do hospital universitário, onde eu estou aqui até agora. Então, tu tem quantos anos de estrada aí no HU? Vamos partir para datas. Eu tenho de HU, eu faço agora dia 4 de dezembro, 25 anos. Que legal. É uma com muito prazer. História, que legal. É muito legal. Eu sempre apaixonada pelo hospital universitário, eu gosto muito dessa convivência com os acadêmicos, com os professores, porque é sempre uma grande possibilidade, está sempre te renovando, o pessoal está sempre te estimulando a renovação, então acho que é um ambiente muito bom, o ambiente acadêmico, né? Sinto muito prazer. No meu primeiro ano de profissional, eu estive em São José do Norte, de fevereiro a dezembro, porque eu fiz um trabalho em relação à capacitação dos vacinadores. Então foi a única atividade que eu tive profissional fora do HU. Depois que eu terminei essa minha curta estada em São José do Norte, eu não me desvinculei, eu estava de manhã no HU e à tarde em São José do Norte, mas teve um momento que tinha que fazer uma opção, né? Sim. E eu fiz a opção por continuar no hospital universitário. Que legal. Eu entrevistei aqui também o pessoal do Recrutas da Alegria. Maravilha. Eu consegui juntar aqui uns 6 membros. Uma gurizada muito gente boa, saudável. Uma menina de 16 anos, 16 anos, ela está no segundo semestre de enfermagem. Claro, eles terminam... São muito jovens. São muito jovens, né? Muito jovens. Hoje a gente já tem que começar a definir. Nós já temos que estar nos aparelhando em relação aos nossos talentos muito cedo, né? Porque essa entrada na universidade... Mas eu sempre digo para eles, sem angústia, começa a cursar, se percebe que não está atendendo muito ao teu talento, jovem, vamos repensar, né? Eu sempre peço para que não se entreguem à primeira opção, porque às vezes não é a definitiva, né? É verdade. Elaine, tu é bastante requisitada quando o assunto são as Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né? Eu assisti agora recentemente uma palestra tua e fiquei encantada com o teu carisma, com a tua desenvoltura para tratar desse assunto.
Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente quais são os principais problemas que tu vivencia no teu dia a dia no que diz respeito a isso, né? Essas doenças sexualmente transmissíveis. Sexo é um assunto tabu. Exatamente. A gente está no século XXI com essa globalização, mas ainda é um assunto, acho que... Extremamente, o que diz respeito ao sexo que tu vê aí na mídia é uma deturpação muito grande. O sexo não é isso, né? E infelizmente isso colabora muitas vezes para que as pessoas tenham uma certa dificuldade de ler e entender a mensagem da prevenção. Nós não temos uma cultura preventiva em nenhum aspecto, né? Para se alterar, modificar a cultura de uma pessoa é muito difícil, é um trabalho longo a ser feito. Eu comecei a trabalhar já em dezembro de 90, eu já fazia parte, porque eu estava concluindo o meu curso, eu participava junto com a médica Gabriela, lá no hospital, do atendimento de alguns pacientes doentes de AIDS. Nessa época... Quando a AIDS deu o boom, e que era assim... um horror. Assim, né? Sem alternativas de medicamentos, que se tratava, que medicamento tinha para as doenças oportunistas, mas para o vírus exatamente não. Então era uma outra realidade que se trabalhava. E por conta disso, o que se tinha em relação ao HIV especificamente era a prevenção. Então as pessoas foram incorporando essa ideia do cuidado em relação ao contato sexual. Mas isso, quando estava começando a ser metabolizado, começaram a vir as medicações, aí já começou a mudar um pouquinho a realidade. E eu acho que nós temos muita dificuldade. Tu me perguntaste qual a maior dificuldade que eu encontro no meu dia a dia. Essa, é a cultural. O comportamento das pessoas, que está alicerçado por vários parâmetros, né, religiosos, né? Então é muito difícil nós fazermos a mudança dos hábitos da pessoa no que diz respeito à proteção. Às vezes eu converso com as pessoas nessa questão assim, nós temos uma capacidade de assimilar muitas coisas, né? Mas tudo que diz respeito ao sexo especificamente é muito tabu, assim, as próprias pessoas que fazem sexo, às vezes os casais, né, eles não conversam sobre sexo. Às vezes têm vontade de experienciar coisas diferentes, nem o homem nem a mulher muitas vezes se encorajam nessa fala porque eles não conversam sobre a vida sexual. Então no início da profissão, eu ia muito, eu ia naquela época eram boates, né, ali na Silva Paz, porque as profissionais do sexo, elas ficavam muito constrangidas de ir no hospital. Então eu ia onde elas estavam para fazer a minha fala e para coletar o sangue delas, para fazer as testagens, sei que elas precisassem se expor. Que legal. E o convívio com estas mulheres, ela me trouxe muita experiência no que diz respeito ao comportamento sexual das pessoas, né? Então a gente vê assim, pessoas vivendo angústias que um simples diálogo poderia diferenciar. Então a dificuldade, a maior dificuldade que a gente tem é de superar isso, assim, o tabu, a cultura, os preconceitos, são dificuldades muito grandes a serem, né, vencidas para que o trabalho da prevenção ele fique mais produtivo e se concretize nas pessoas, né? Elaine, o que tu acha? Tu acha que a prevenção teve assim um início onde ela funcionou, aí depois quando veio a cura, né, digamos assim, o tratamento. Tratamento, não digo a cura, mas o tratamento para AIDS a prevenção deu uma desmoronada. Com certeza. Tu sabes assim, as pessoas hoje, elas sabem que existem medicações alternativas medicamentosas que vão fazer com que essas pessoas tenham qualidade de vida. Elas têm,
Mas são medicações que produzem muitos efeitos colaterais, né? Então, eu acho assim que bom se as pessoas entendessem que o melhor é prevenir. Mesmo que tenha medicação, é melhor não tomar a medicação, né? Com certeza. Não é melhor eu fazer todo um esforço no sentido de eu ter uma saúde, de me manter saudável realmente. Mas às vezes não é assim tão simples, porque qualquer pessoa que faça contato sexual sem proteção pode vir a se contaminar. Há alguns anos atrás, eu atendi um senhor, né, que veio fazer exames. Ele consultou e o clínico orientou ele que procurasse um serviço para fazer uma testagem. E ele optou lá pelo nosso serviço, fez a testagem e esse resultado deu como reagente para o HIV. Foi um momento bastante difícil para ele. Por quê? Porque normalmente a gente liga o HIV é uma sentença de morte e é um comportamento promíscuo, assim, parece que... Exatamente. Então as pessoas atrelam muito isso e não é uma coisa verdadeira, né? Qualquer pessoa que faça um contato sexual pode vir a se tornar um portador do vírus. Então não é certificado de moral, né? Não é nada disso. Mas as pessoas entram em profundo sofrimento. Muitas vezes nem é tanto em relação ao vírus, mas o enfrentamento que essa pessoa vai ter que fazer na sua vida pessoal. Sim, e social. E aí esse senhor então fez essa testagem. Elaine, eu vou te pedir para tu me contar essa história daqui a pouquinho. Eu só vou chamar um breve intervalo e a gente volta já já. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez, a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas, 794. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista. E a boa conversa de hoje é com a enfermeira Elaine Miranda Pinheiro. E a gente está conversando sobre HIV, AIDS e esse tabu, né, que a gente carrega, que a sociedade carrega até hoje com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Elaine, a gente estava conversando no primeiro bloco e tu estavas contando a história desse senhor, né, que foi até o HU e fez o teste. Como é que funciona? Eu quero que tu me continue contando a história dele e que tu também possa explicar para o nosso telespectador essa contagem, fazer o teste do HIV no HU. É simples, tem que agendar, tem um número limitado, qualquer pessoa tem que ter um encaminhamento de um médico. Como é que funciona isso?
Não, para fazer o exame lá no hospital universitário, basta querer. Se tu tens interesse em fazer a tua testagem, lá nós temos para oferecer, de segunda a sexta. Eu atendo todos os dias às 8 horas da manhã, exceto quando tem algum compromisso, alguma coisa. Mas normalmente às 8 horas... Qualquer pessoa pode chegar lá e dizer, eu gostaria de fazer um teste. Vai chegar na portaria do hospital e diz que gostaria de ser atendido pela enfermeira Elaine. Tá? E aí eu distribuo diariamente 5 senhas. Por quê? Porque eu gosto de ter tempo de conversar com as pessoas, né? De ouvir suas histórias. Porque a gente vai lá, eu vou mais assim, escutar e observar em que pontos a gente poderia estimular as pessoas a fazer uma reflexão para que ela possa perceber que ela é dona da sua vida. E ela pode sim fazer as alterações necessárias para que ela preserve sim a sua intimidade e que tenha a sua intimidade sem perder qualidade de vida, né? Não é necessário que eu, para ter uma vida sexual, para fazer sexo com quem eu realmente desejo, eu não tenho necessidade de adquirir doença sexualmente transmissível. Então é essa visão que se tenta passar para as pessoas, que é importante isso. E passa direto com a capacidade que eu tenho de me amar. Eu tenho que me amar muito para fazer prevenção, para usar um capacete, para usar um cinto de segurança, para respeitar os limites de velocidade. Aquela pessoa que está ali atrás daquele volante ali, ou está ali naquela moto, ela tem que ter uma boa dose de amor por ela mesma para saber que ela não precisa, para usufruir da tecnologia e da liberdade, ela realmente não precisa causar danos físicos e muito menos morrer. Então, o objetivo do trabalho de prevenção é exatamente esse: estimular as pessoas a viverem com qualidade sem que isso gere grandes custos, né? Uma qualidade que não gera é só se olhar todos os dias no espelho, se dar bom dia e dizer, eu te amo. Que legal, né? A gente ter um profissional que tem essa preocupação, né, Elaine, de escutar. Tu vê que bacana, tu distribui 5 fichas, mas tu gosta de conversar, de saber a história dessa pessoa. Exatamente. Conta pra gente um exemplo. Por exemplo, se a pessoa faz um teste, tá? E esse teste dá positivo, né? Qual é o encaminhamento? Existem estágios? Como é que faz para saber os estágios da doença? O resultado demora quanto tempo? O exame que nós fazemos ali no hospital é hoje o implantado no Brasil, é um teste rápido. Só que esse teste rápido que a gente faz ali no hospital não é um teste rápido de ponta de dedo, é um teste rápido de coleta de sangue, e a testagem é feita dentro do nosso laboratório, né? Sim, analisado devidamente pelo bioquímico. E quando vem o resultado, aí a gente faz o resultado conforme a necessidade das pessoas. Pode ser entregue no mesmo turno, pode ser entregue à tarde, pode ser na semana seguinte, pode ser no dia seguinte, depende do que a pessoa ali precise. Tá? Então a gente tem essa agilidade. Tem uma agilidade conforme, porque às vezes vem pessoas de outras cidades para fazer, então precisa que a coisa seja agilizada. No caso do exame ser reagente, então for, entre aspas, positivo, né, que as pessoas dizem, para o HIV, essa pessoa então ela vai entrar no protocolo de primeira consulta. Então nós vamos fazer o pedido de exames que compõem toda a primeira consulta para ultrassar, conhecer clinicamente todo esse paciente e fazer os exames que são bastante específicos em relação ao HIV, que é o CD4 e a carga viral, que são exames que dizem da imunidade, que é o CD4, e da carga viral, quantidade de vírus que essa pessoa tem, que são parâmetros importantes para ter ali o marco do início do acompanhamento dele diante dessa contaminação. Então esse paciente ele vai fazer esses exames e vai ser marcada uma consulta só para ele. E ele vem na primeira consulta, quando ele consulta com o médico, os exames já estão prontos para que o médico esteja estabelecendo ali o acompanhamento dele a partir deste momento. Está inserido na equipe, vai ser sempre acompanhado e vai receber todo o tratamento, a medicação exames é toda, os exames e o tratamento é todo gratuito. É tudo gratuito. É tudo. O hospital universitário é 100% SUS. 100% SUS. Lá tudo é gratuito. Me conta um pouquinho desse senhor que tu estavas comentando. Então,
Esse senhor, então, veio, fez os exames, o exame foi um impacto para ele, o resultado ser reagente, foi uma coisa bastante sofrida, né? E quando a gente faz a entrevista das pessoas, a gente já faz perguntas que são perguntas chaves para o depois. E no caso, assim, se é casado, se não é, se tem uma companheira permanente, sempre isso é bastante importante. Filhos, as idades dos filhos, sim, a gente sempre faz uma pergunta, porque o depois, o acompanhamento, a gente vai precisar disso. Sim, isso vai impactar na família exatamente, toda, né? para que a gente saiba exatamente, né, toda a necessidade daquela pessoa, dependendo do tipo de resultado. E quando esse senhor, então, ele era casado e ficou muito impactado, e nós falamos que ele precisava conversar com a esposa, né? E que ele precisava conversar com ela, dizer que fez esse exame e que ela precisava fazer o dela. E que nós estávamos nos colocando ali à disposição para que ela viesse até nós, que ele pudesse trazê-la e nós sentássemos para conversar. Sempre me coloco à disposição para ajudar nesse momento, se a pessoa quiser vir, trazer, e nós, os dois ali, conversarmos, está à disposição. Que legal, ter esse apoio numa hora dessas é muito importante, fundamental. mas não poucos são os que utilizam, porque no final cada um arruma um jeito muito pessoal de resolver a situação. E este senhor, ele ligou para a esposa. Na mesma hora? Saiu da minha sala, deu um tempo. Eu sei que ele ligou para ela. Mas aí eu não sabia de nada, eu só me coloquei o serviço à disposição e informei a ele que precisava, e assim a gente foi fazendo o resto. Alguns dias depois, chega na minha sala uma senhora, né? Ela entra, eu convido a sentar, ela senta e dá um suspiro. Eu digo, que suspiro, né? Esse. E ela disse, também, né? Ganhei um presente de 25 anos de casada. E eu digo, que presente foi? Porque eu não conhecia a esposa dele, nem sabia de quem se tratava. Não tinha ligado Não tinha feito a ligação, porque são muitas pessoas que acabam atendendo, né? E ela disse assim, não, meu marido esteve aqui constando com a senhora, inclusive foi ele que me mandou vir aqui para me fazer o meu exame. Porque eu estava em casa, meio-dia, eu estava inclusive me servindo do almoço, quando o telefone tocou e eu fui atender, e ele disse que era ele, e que ele tinha feito exame aqui na FURC, que o exame tinha sido reagente, que eu tinha que vir fazer o meu, porque ele estava com AIDS. Pelo telefone, 25 anos de casado. Tu acha que isso não é um presente de 25 anos? Ela disse para mim, né? E eu digo, é muito difícil a gente saber como agir diante de uma história dessas, né? Ela disse, bastante difícil, porque eu não sei o que fazer. Ele não está nada bem, ele está doente, ele já está internado aqui no hospital, ele teve que internar 2 dias depois do resultado, ele internou. Ele não está bem e eu estou com essa, sim, de repente, um turbilhão, né? Um turbilhão de... que chegou até a minha pessoa. E aí eu uso muito, eu conto essa história desse casal, porque eram 2 pessoas de 25 anos de casado, bons companheiros, tinham uma relação boa. O que aconteceu foi uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Ele fez realmente sexo com alguém e não se protegeu, acabou contaminando. Esse paciente, ele nunca se perdoou. E ele teve uma dificuldade bastante grande, o estado depressivo em que ele entrou complicou bastante e o quadro favoreceu muito para que a coisa não andasse muito bem, né? Mas eu conto sempre essa história porque às vezes estes homens, e aí eu estava te contando da minha experiência com as profissionais do sexo, às vezes os homens procuram outras mulheres porque eles acreditam que a relação deles com a esposa não é, está faltando alguma coisa. Mas não consegue, os homens têm dificuldade de falar das suas coisas, né? Então, a gente está entrando agora no Novembro Azul, né? É verdade. É uma época, assim, para chamar os homens para dizer que eles... O homem pode chorar, vamos contar essa novidade para eles, o homem pode, deve, porque dói, o homem tem coração, tem os sentidos todos iguais, né? De qualquer pessoa. Mas os homens, então, eles não falam das suas dores, das suas mágoas,
das suas necessidades, eles não falam. E nós, mulheres, que somos muito falantes e achamos que se eles são nossos companheiros, a gente tem que compartilhar tudo com eles, a gente tem um estranhamento desse comportamento deles. E o que é pior, por eles ficarem em silêncio, a nossa mente, que entra em turbilhão, começa a pensar exatamente por que ele está assim. E geralmente a mulher pensa o pior, ele está assim porque ele já tem outra pessoa, porque está me traindo. E às vezes a coisa vai criando uma proporção tão grande que a traição acaba acontecendo até mesmo porque não aguenta mais a situação. Não estou justificando, mas estou constatando que muitas vezes a situação da relação das pessoas migram para essa situação tão assim desgastante e triste, quando na realidade aqueles dois seres humanos têm muito amor um pelos outros. Às vezes a gente vê casais, não sei se tu conhece alguém que se insira nisso, mas conhecemos casais próximos, né, conhecidos, que nunca mais conseguiram se acertar com ninguém. Eles eram o casal, sim, mas por conta dessas intercorrências, cada um tomou um rumo e vivem insatisfeitos e trocam de companheiros e trocam de companheiras e estão sempre insatisfeitos, quando na realidade o amor está ali entre eles. Eles só não conseguiram concretizar isso. É que dá trabalho, né, Elaine? Com certeza. Manter um relacionamento dá um trabalhão, que nem criar filho, dá trabalho. A gente tem que falar e é difícil, a comunicação é uma coisa muito difícil. Com certeza que é. Elaine, a gente continua já. Vamos para um breve intervalo. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Estamos de volta com Andréa Miller em entrevista. E a boa conversa é com a enfermeira Elaine Miranda Pinheiro. A gente está conversando aqui sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre o tabu que ainda existe de falar com o companheiro sobre sexo, sobre o quanto esse não falar sobre sexo acaba trazendo tantos problemas no dia a dia. A gente conversou também sobre o teste de HIV, que é feito gratuitamente, diariamente no Hospital Universitário. Qualquer pessoa pode solicitar esse teste e o resultado sai rapidamente. Elaine, tu estavas contando aqui desse caso, desse senhor que descobriu que tinha o vírus, foi uma coisa chocante, e dias depois veio a esposa dele, foi até o
até o HU sentou na tua frente, estava também muito abalada por 25 anos de casamento, ter descoberto que o marido tinha o HIV. Ela tinha o vírus também? Como é que se desenrolou esse... Ela não estava contaminada. Aí as pessoas me perguntam, como pode, né? Não me disseram que se a gente faz sexo com quem tem o vírus, vai ter o vírus também. Realmente, normalmente é assim que a gente se contamina na relação sexual, né? 83% das contaminações pelo HIV, elas são sexuais, as transmissões, né? As outras vias, que seriam as drogas, o leite materno, isso é responsável por 13% da estatística. Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar é que 90% das mulheres que têm HIV, elas têm um companheiro. 47% delas se contaminaram do companheiro que foi o seu início de vida sexual, né? Então, é só para desmistificar, para que as pessoas entendam, todos se incluam, não se excluam. Entende? Qualquer um pode ter um diagnóstico, como pode ter de gonorreia, de clamídia, de tricomonas, do sífilis, que nós estamos aí em franco surto de sífilis, né? Os índices são alarmantes em todo o Brasil. Nós estamos vivendo uma epidemia do crack e o crack veio trazer esse problema da doença sexualmente transmissível. Com todo esse problema do crack, a gente acabou também tendo crianças, que a gente passou um bom período sem crianças nascendo com a transmissão vertical do sífilis e do HIV, e agora a gente tem tido casos, né? Tudo por conta do uso de uma droga, né? E isso é uma coisa bastante séria, porque são várias faces de uma mesma situação, uma vida sexual, né? Sim, são várias entradas também para as doenças, né? Tu tem a questão sexual, de não ter prevenção, tu tem a questão das drogas, né? O emocional, né? Trazendo todo um comportamento, e esse comportamento realmente roubando dessas pessoas jovens, tendo roubado sua qualidade de vida por conta de uma prática que muitas vezes as pessoas eu sempre digo, não brinquem com crack. Não pensem que podem, assim, vamos lá fazer uma experiência como já fizeram com outras e conseguiram só experimentar e sair. Com crack a coisa é muito mais perigosa, tem que ter muito cuidado. Elaine, e me diz uma coisa, lá qual é o número que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem local do HIV? Tu tem um número de pessoas infectadas em Rio Grande? Tu estavas comentando que a Rio Grande está em 28º lugar no ranking das cidades brasileiras, ou das cidades gaúchas? Não, brasileiras. Brasileiras. 28º lugar no ranking do brasileiro de portadores. O Brasil tem mais ou menos o quê? Uns 4.700 ou 4.800 e poucos municípios, né? E nós somos o 28º. Então, nós estamos na frente de algumas cidades que têm uma população muito maior que a nossa. Então, o Rio Grande é uma cidade que favorece, é uma cidade portuária, universitária, turística, rota do tráfico de drogas. Então, ela tem características que favorecem uma população muito flutuante. E as pessoas chegam trazendo sua cultura, seus hábitos, né? E se misturam à nossa população e nós acabamos então tendo um número significativo, né? Nós temos mais ou menos 1.200 pessoas em acompanhamento no serviço, né? Então é um número bastante significativo. A nossa população é 204 mil habitantes, né? Uma cidade considerada pequena, né? Na proporção de outras tantas. Elaine, e esses 1.200 portadores, que faixa etária, que perfil, que público é esse? São mais jovens? Como é que está essa distribuição? A faixa etária onde a gente encontra um número maior assim, de pessoas contaminadas, onde as pessoas se contaminam na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Tá? Mas os diagnósticos muitas vezes são feitos entre os 25 e os 49 anos.
das pessoas, porque demora um tempo, é um vírus que tem um tempo em que ele está presente no organismo das pessoas, mas não produz sinais e sintomas. Então, quem nunca fez um exame específico para o HIV, um teste para ver se tem o HIV, não pode dizer que não tenha, pelo simples fato de ter ausência de sintomas. Sim, porque essa é uma doença que pode ficar imune, silenciosa por muito tempo. E pode, inclusive, não se manifestar também? Sim. E são raras as pessoas, mas tem pessoas que não desenvolvem a doença. Elaine, se a gente está falando de um percentual grande de 15 a 25, então a gente está falando de uma geração, de uma juventude que está iniciando a sua vida sexual já sem proteção. Isso que a gente o Brasil vem fazendo campanha desde a década de 90. Nós tínhamos melhorado bastante esses índices da questão dos adolescentes, dessa faixa etária, né? Mas o que aconteceu? Acontece que nós temos a medicação e nós temos uma cultura curativa, nós não temos uma cultura de prevenção. Então as pessoas se aprazem muito com essa questão, se acontecer alguma coisa tem tratamento, entende? Sim, então isso faz com que as pessoas de repente não sejam tão cuidadosas, né? Por isso que eu te disse, é uma questão de muito amor por si mesmo, um amor próprio muito bem constituído, muito grande, para que tu possas perceber e ter esse cuidado em relação à pessoa, né? A tua pessoa. Sim, é uma questão também de educação, né? Das escolas estarem sempre batendo nisso, campanhas permanentes. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala da camisinha para o homem e da camisinha feminina, que ainda é uma coisa que as mulheres ainda não estão consumindo. Não estão consumindo. Se as mulheres estão... Não, elas até algumas a gente oferece, elas até levam, mas nunca mais voltam para buscar mais as camisinhas, e elas colocam essa questão, porque as mulheres, são poucas as mulheres que têm a iniciativa na questão sexual, né? Então elas colocarem a camisinha delas, geralmente é uma forma assim de dizer como se fosse um convite, né, estar com a camisinha. E as mulheres, elas geralmente deixam para o homem essas iniciativas do que diz respeito à relação sexual. Então elas não se veem como não veem essa capacidade dela de assumir também este papel com tranquilidade, né? Então a camisinha da mulher ainda não ocupou o espaço, as mulheres têm dificuldade da utilização em relação a ela. Então é um trabalho, é um campo a ser trabalhado bastante na questão do convencimento, né? Elaine, a camisinha feminina, ela é distribuída gratuitamente também no hospital? Agora a gente tem essa possibilidade. Tem a distribuição tanto da camisinha masculina... Não na mesma proporção que a gente gostaria que fosse, mas a gente tem hoje a gente tem uma quantidade muito boa para distribuir. E a facilidade de colocar a camisinha feminina, ela é fácil de colocar, ela não é que ela precisa de uma intimidade. Aquele dispositivo que a gente usa, né, que a mulher usa, que fica intravaginal, um absorvente, sim, que fica, né, dentro da vagina, ele requer uma intimidade. A camisinha é a mesma coisa, porque tu tens que saber direitinho se o teu útero tem uma antero ou uma retroflexão, para que tu possas introduzir o anel e esse anel ficar bem disposto no fundo da vagina, bem na parte ali do colo do útero, né? Então ela tem que ser bem posicionada, ela tem que ser bem colocada para que a pessoa não sinta desconforto, né? Então muitas vezes esse primeiro colocar, muitas vezes a gente coloca à disposição, se elas quiserem que a gente coloque alguma coisa assim. Eu não me coloco tanto à disposição lá no hospital, porque eu não tenho uma sala de consultório, é só uma sala de bate-papo mesmo, né? Mas eu sei, as minhas colegas que trabalham nas unidades básicas, elas se colocam à disposição para ajudar as mulheres na primeira vez que vão introduzir, para que elas entendam o que elas têm que sentir, como é que tem que ficar acomodada a camisinha, né, na vagina, no colo do útero, bem posicionada para não ter desconforto. Sim, né? E ela tem muitas vantagens, né? Primeira vantagem, que tu já pode sair
com a camisinha. Tu pode colocá-la até 6 horas antes da relação sexual. E isso é muito confortável, quer dizer, quando tu faz o teu toalete, quando tu escolhe a roupa bonitinha que tu vai sair, tu sabe que tu vai fazer o programa com o teu companheiro, né? Ou tu tens a pretensão de realmente nesse dia ter uma relação com alguém de teu interesse, que tu vai encontrar neste lugar provavelmente, tu queira sair já prevenida, tu podes. E a camisinha também da mulher, ela tem uma outra utilização bastante confortável, que é quando o homem, imediatamente após a ejaculação, o homem tem que tirar o pênis da cavidade onde está, se é o ânus ou se é a vagina, porque o pênis, depois da ejaculação, ele já começa a ficar mais flácido, né? E a camisinha pode ficar ali na cavidade onde ela está. Agora, a camisinha da mulher não tem isso. Ela está ali colocada, então ela a penetração não. Ela pode tirar quando chegar em casa, ninguém nem precisa saber. Não, ela tem que tirar depois, mas eu digo assim, em relação ao companheiro, ele pode ficar com o pênis ainda presente na vagina, relaxar ainda com a penetração dentro da vagina sem tirar. Porque não tem porque a camisinha está na mulher, então ele pode tirar o pênis e não vai ter danos por questão. Claro que logo após ela tem que fazer a retirada, a gente ensina como fazer a retirada e colocar, desprezar e fazer a higiene normal que as pessoas fazem após o sexo, né? Mas é tudo muito mais tranquilo, mais sereno, é bem legal. Sim, e eu acho assim, a mulher ela é muito mais disciplinada do que o homem. Né? Exatamente. Ela é muito, até pela menstruação, já tem uma questão de tu ter todo mês um ciclo menstrual, que tu tem que te cuidar. Tá? A mulher já é mais planejada, então é uma segurança que a mulher por característica tem. Pessoal, né? Exatamente. Elaine, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. O que é mudar para você? Tem gente que muda a vida da gente. Tem gente que faz a gente mudar. Mudar é transformar onde você está em um lugar melhor. É fazer a diferença para você e para muita gente. Mude, transforme, troque. Encontre a mudança dentro de você. Sua vida mudou e a Marcos Otero também. Antes mesmo de você nascer, tem alguém que espera cada segundo para anunciar seu nome. Em pouco tempo, você já será capaz de fazer escolhas. Vai chegar a hora de buscar mais, de ir em frente com seus planos. Siga uma nova direção. Busque seus objetivos. Confie em quem conhece a sua história para indicar o melhor caminho. Orlando Braga. Sabemos onde você quer chegar. Venha conhecer o restaurante Pontal da Mangueira e confira as deliciosas novidades que preparamos para você. Saboreie nosso kit churrasco campeiro com várias qualidades de carnes, além das delícias de nosso buffet. Se preferir, ligue para 32 32 36 60, que a teleentrega Pontal da Mangueira leva o churrasco campeiro até você por apenas R$ 39,90. Sabor, qualidade e beleza em um só lugar. Pontal da Mangueira, no bairro da Mangueira, perto da Ponte dos Franceses. Pensando em você, a Point Veículos apresenta mais uma novidade. Aplicativo Point Veículos para todos os smartphones. Baixe o aplicativo da Point e compre seu carro. É isso mesmo, agora você pode comprar um carro de qualquer smartphone. Mais uma vez a Point inovando para você com todos os aplicativos. Point Veículos. Viva esta confiança. Avenida Presidente Vargas 794. Estamos de volta com Andréa Miller Entrevista e a boa conversa é com a enfermeira Elaine Pinheiro Machado. Não, eu errei. Tá certo? Miranda Pinheiro. Miranda Pinheiro, viu? Fiz uma salada ali, eu não olhei meus escritos. Elaine, a gente já está indo para o último bloco. A gente teria assunto aqui para muitos programas, né? A questão da prevenção que a gente falou, da importância, a
questão também da prevenção, não só por causa das doenças sexualmente transmissíveis, mas por causa da gravidez, que daria um outro programa. Com certeza. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessas outras doenças sexualmente transmissíveis que a prevenção tem esse papel, né, de prevenir. Que doenças são essas? Assim, quando a gente orienta o uso do preservativo masculino ou feminino na relação sexual, nós não estamos só simplesmente fazendo a prevenção do HIV. É que nem quando nós vamos fazer o citopatológico, o exame Papa Nicolau, quando a gente faz esse exame preventivo na mulher, a gente não está pensando só na célula neoplásica, não estamos pensando só no câncer. Nós estamos pensando em fazer uma investigação que permaneça, que permita que essa mulher tenha qualidade de vida, né? Então, o uso do preservativo, ele tem esse objetivo, não é só o HIV, são todas as DSTs. Porque eu não sei como é que esse micro-organismo vai se comportar no meu corpo, o que ele vai trazer como consequência por estar invadindo o meu organismo. E cada um de nós tem suas peculiaridades, suas características bastante pessoais, onde alguma coisa é simples, para o outro é fatal. Então, por exemplo, assim, vamos falar da doença sexualmente transmissível mais antiga do mundo, que data de 3.000 anos antes de Cristo, que tem descrições e pergaminhos onde fala de uma sintomatologia que diz respeito à gonorreia. Né? Gonorreia, por muito tempo, e ainda se encontra pessoas que têm, se é o homem, nunca teve uma gonorreia, porque não é bom mesmo. Não é bom, o cara deixou passar, né? É como se fosse um certificado, né? Quando eu fiz a minha capacitação, a médica que fez a capacitação contou que ela estava chegando lá no local de trabalho e tinha um senhor com um menino, e ela chegou e disse assim: doutora, não lembra do fulaninho? E ela disse: pois é, tentando puxar na memória quem é. Pois é, doutora. Eu agora estou aqui com ele, nós estamos trazendo ele aqui para fazer os exames, porque ele já está na 3ª gonorreia. Com orgulho. Olha que troféu. Em plena 1989, e ele sentindo orgulho, quer dizer, AIDS varrendo aí o planeta, a epidemia com tudo, e ele sentindo orgulho em relação à gonorreia do menino, né? Então isso é uma coisa bastante preocupante, isso, né, da questão de que as pessoas têm como sexo um referencial bastante grande em relação ao quanto é potente, né, o quanto é viril. Então isso é bastante preocupante. A gonorreia especificamente, 95% das mulheres têm resistência a essa bactéria. Ela vai ficar lá presente na vagina, mas não vai produzir sintomas. Os homens são super sensíveis a gonorreia, tanto é que assim, uns 3, 5 dias depois do contato, eles já estão desenvolvendo o seu sintoma, né, que é a pus saindo pela uretra. Né? Arde, dói, é desconfortável, tem um sintoma rápido, é uma doença tratável, curável. Sim. Mas é uma complicação. Eu não sei como é que o meu organismo vai responder. As pessoas têm o hábito do tratamento, do autotratamento, né? Que vai lá e compra a automedicação. E o que acontece muitas vezes? Quando experimentam algum tratamento diferente, elas acabam tendo uma resistência, uma dificuldade, muitas vezes, de combater alguns micro-organismos. Tanto é que hoje, graças a Deus, existe uma lei em relação aos antibióticos, que as pessoas compravam como se fosse balinha. Sim, se automedicavam. Né? Se automedicavam. Então, nós temos a gonorreia, que é importante, é significativa, né? Nós temos o sífilis, como eu falei, que os sífilis, eles têm a sua apresentação primária bastante discreta, às vezes a secundária também, só que a terciária ela pode ser de 3 a 12 anos depois da primária e já com danos importantes, né? Sistema nervoso central, coração, articulações. Então a gente tem doença sexualmente transmissível que são tão ou quanto o HIV prejudicial à qualidade de vida. Muitas vezes a doença sexualmente transmissível está dentro, tu falaste que eu vou muito na CIPAT, por quê? Eu vou na CIPAT porque o Ministério do Trabalho colocou
a DST como um assunto a estar sendo conversado dentro da Semana de Prevenção, porque a DST é a terceira causa de afastamento do trabalho, de uma forma temporária ou permanente, dependendo do tipo de patologia que for estar se apresentando e o dano que causar nessa pessoa. Então, nós temos doenças. O HPV é um vírus que está aí causando, né, 95% dos cânceres do útero são causados pelo HPV. E agora a gente tem vacina. Maravilha! HPV. Elaine, Maravilha! Conta um pouquinho pra gente da vacina. Eu vejo ainda que existe uma certa resistência. Bastante. Eles estão fazendo a vacina nas escolas, são 3 doses. A mídia anunciou o ano retrasado alguns casos de meninas que tomaram com 13 anos. Uma teve uma paralisia temporária e já foi o suficiente para as mães criarem um alarido de que as meninas também não queriam mais tomar. Como é que é? Eu vou te dizer uma coisa, Andréa. É assim, ó, mais ou menos o que eu tenho falado para as pessoas. 2015, a vacina está aí. O governo está bancando uma fatia pequena dessa, porque a vacina ela é recomendada dos 9 aos 25 anos. Dos 9? Eu achei que era dos aos 13. 25. E o governo ele está dando uma fatia aí, né? Dos 11 aos 13 ou 14 anos. Então, está atendendo uma fatia. Quando eu comecei a falar que tinha vacina do HPV, as mães, porque assim como eu vou na CIPAT, eu também vou em escolas, as mães dizem assim, pois é, mas isso aí é só para quem tem dinheiro. Não, mas isso vai mudar. Você sabe que o Brasil, ele se esmera nesse sentido. Pode ter muito problema, Brasil, mas o Brasil se esmera nessa coisa de trazer, né, a vacina o máximo que puder para a população. Então, a gente sabe que isso vai ser uma das coisas. 5 mil mulheres morrem por câncer do útero no Brasil. Então, é significativo, né? Então, o que vamos fazer? Vamos esperar. Então, de repente, está aí o Ministério da Saúde dizendo que vai vacinar, que vai ir na escola, vai fazer a primeira dose. Fizeram as primeiras doses. Muitas pais e mães não autorizaram a vacinação. Aí eu pergunto, essas meninas que poderiam ter sido vacinadas, elas não foram. Quando elas tiverem mais ou menos uns 35 anos, 40 anos, elas fizerem o citopatológico e foram diagnosticadas com HPV do tipo que a vacina prevenia, tu vais dizer o que para tua filha? Me perdoa, eu não acreditei muito no que estavam falando. É assim que é, as pessoas mentem muito, né? Então, como é que é esse enfrentamento do que está sendo trazido para ti como uma possibilidade de qualidade de vida e tu não dá, e tu não faz, né? Então, eu acho que é um parâmetro para se pensar, para os pais pensarem. Essas meninas devem sim ser vacinadas. Intercorrência com vacinas, a gente sabe que eventualmente pode acontecer. As pessoas terem um efeito pós-vacinação, algum desconforto, alguma coisa, mas ninguém, né, dessas meninas todas que tiveram alguma intercorrência, muitas delas foram por questões emocionais. Sim, não foi. Sabe por quê? Porque disseram que aquela vacina era prevenir o câncer. Tu diz isso para uma criança de 10, 11 anos, ela fica muito ferida, é um impacto. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem assim uma coisa, né? O câncer é uma doença, ainda muitas nuances, muitas incógnitas, né? Mas nós estamos falando de prevenção, é de não ter. Nós estamos falando assim, tu não precisas ter. Não desses 4, a tetravalente, desses 4 subtipos de HPV, tu não precisa ter, tu não precisa. Sim, então, a gente está falando da né? prevenção de um câncer Nós de temos colo toda do uma útero geração agora que é uma geração com essa inteira. possibilidade. E essa vacina, ela é gratuita, e quem não perdeu por um motivo, tomou uma dose e não tomou as 3 doses. Quando tu faz a dose da vacina, o organismo produz ali os anticorpos. Então, tu tem que dar continuidade, tu não recomeça o esquema, tu vai adiante. Não fez, não sei por que motivo, estancou, ficou inseguro, vai lá, procura e continua fazendo. Completa o esquema. Completa o esquema. A dosagem. Exato. Que legal. Elaine, a gente já está chegando no final e eu queria que a gente
nós vamos fazer um bate-bola, vou te fazer algumas perguntas, se tu não quiser responder, tu pode dizer passo. Tem essa alternativa. Será que elas são assim tão Não são. Elaine, me fala um pouquinho da tua vida. Tu é casada, tu tem filhos? Eu sou casada com um doce português. Oh, que delícia! Quantos anos de casada? Eu tenho 24 anos, quase 24 anos. Tenho 23, mas agora em dezembro eu faço 24 anos de casada. Que legal. E tu tens filhos? Eu tenho um rico de um menino. Um menino que Pedrão. Pedrão tá com 21. Que legal. E o Pedrão seguiu que caminho? Seguiu a... Faz engenharia química, mecânica. Pedro faz engenharia mecânica, engenheirão, assim, bem, aqueles caras bem racional, tudo é cálculo, tudo é muito legal. Que bacana. Elaine, uma idade? A minha, 57. Poxa, coisa boa. Quando a gente assume a sua idade e bom. gosta da sua idade, né? Signo? Aquários. Bacana. Time? Internacional no estado e São Paulo em Rio Grande. Legal. Preto ou branco? Branco. Praia ou campo? Praia sempre. Doce ou salgado? Salgado, de preferência muita massa. Coisa boa. Inverno ou verão? Ai, verão, praia, verão. A melhor consulta, a melhor conversa, tu que além de ministrar palestra, de dar consulta, de conversar com as pessoas, qual é a melhor conversa, a melhor consulta no teu ponto de vista? Eu acho que é aquela que a gente consegue olhar para o outro e ver ele como um igual. É ali naquele momento que a gente começa a dar aquilo que a gente gostaria que para nós fosse dado. Então esse é a melhor consulta, aquele momento que tu recebe a pessoa e tu troca de lugar. E aí tu vai desvendando aquela pessoa com bastante clareza, porque somos muito parecidos, não somos iguais, mas muito parecidos. Que bacana, que legal. O que mais te emociona, te sensibiliza, te comove? Viver. Que legal. A vida é algo de muito emocionante, porque ela traz tantos desafios e nos impulsiona a crescer, a evoluir, né? Então acho que o que mais me deixa muito assim emocionada é o fato de viver. Que legal. Elaine, tu faz algum trabalho voluntário? Essas tuas palestras são um trabalho voluntário de primeira grandeza, né? Porque tu é assim, ó, palestrante número 1 das CIPATES, e além das CIPATES, tu estava comentando que essa semana mesmo tu tem palestras em 2 escolas. Tem, né? As escolas não têm semana de prevenção. Não, é porque os professores, eles procuram muitas vezes estar falando, porque no final a DST, essa minha fala que eu tenho como marco assim a DST, mas na verdade eu converso muito com essa coisa assim da pessoa, né, dela olhar para si, para ser um ser pleno, para sua razão. Nós seres humanos temos, né, esse presente maravilhoso que é a nossa razão, a capacidade de refletir, de analisar, de a partir desse exercício de reflexão poder buscar informação para que a minha decisão tenha um embasamento, que eu saiba que o que eu estou decidindo fazer aqui agora, qual vai ser a consequência e como é que eu tenho que me planejar para receber. Essa consequência do que eu vou fazer agora é a que eu quero? É realmente a que eu desejo? Eu estou preparada para ela? Então acho que é esse poder que a gente tem, que está muito pouco sendo usado e está trazendo tantos danos para nós. A gente tem que ser mais assim, reflexivo, racional, humano, para resumir. Eu achei fantástico isso, né? Porque a gente vê às vezes famílias que não têm diálogo, né? Não tem esse tipo de conversa. Então tu, comunicativa como tu és, poder levar, né, para os estudantes, para os trabalhadores, da forma como tu consegue levar esses assuntos, que além de ser um assunto importante, tu leva uma lição de vida também, né, de valorização. A prevenção nada mais é do que tu te valorizar, escolher o teu tempo, né, escolher quando tu quiser ser mãe,
é uma liberdade que a pessoa Com certeza. tem, né? Porque se nós conseguirmos perceber a importância do papel da mãe e do pai na vida do filho, e que pai e mãe tem que ser pai e mãe, não é amiguinho, porque nós estamos ali para educar, para orientar, para proteger. Então, acho que essa consciência é uma coisa muito, muito importante de nós termos. Nós precisamos resgatar essas relações o mais rápido possível. A sociedade está muito doente. É verdade, que legal. Elaine, eu deixei essas velinhas acesas porque eu adoro velas, né? Eu acho que as velas, elas trazem aconchego, elas trazem harmonia, e velas também remetem a desejos, né? A gente vê, eu acho que a vela remete a gente que desejo eu quero fazer. Então eu queria que a gente pudesse estar encerrando o programa, tu pegando a tua velinha, eu pegando a minha velinha, e tu vai olhar para tua câmera e vai fazer o teu desejo. Não é secreto, tu vai fazer um desejo e apagar a tua velinha. É um desejo revelado. Revelado. É um desejo para a cidade toda. Eu tenho muito orgulho de ser rio-grandina, eu acredito muito na nossa cidade, e o que eu desejo, assim, muito, muito, muito para o Rio Grande, que nós todos rio-grandinos podemos fazer um pacto com a nossa humanidade, que possamos ser muito humanos sempre. Que legal. Pode apagar a tua velinha. Bom, eu desejo que mais pessoas como a Elaine, que tem esse carisma, que tem essa boa história para contar, se multipliquem em Rio Grande, porque é muito bacana, Elaine, conversar com profissionais que fazem o que gostam e que transmitem esse calor, essa sabedoria, esse otimismo. Eu quero que as Elaines se multipliquem, e falando em Elaines, que a prevenção, né, se multiplique em Rio Grande, na nossa juventude, que as pessoas realmente, que a prevenção não seja só uma propaganda que a gente assiste, mas que realmente seja uma ferramenta que a gente possa se apropriar dessa ferramenta para decidir a saúde que a gente quer ter no futuro. Elaine, super obrigada pela tua participação, por esses esclarecimentos que a gente teve aqui. Vou te convidar outra vez para a gente falar sobre outros assuntos, porque não foi curto o nosso tempo aqui hoje. Obrigada. Foi um grande prazer, Andréa. De coração. Realmente. Terminamos mais uma Andréa Miller Entrevista. Obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.